Rio de Janeiro chamando. Rodrigo Viga, é hora do seu boletim. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Quer dizer que com o índice da Covid voltando a aumentar, de transmissões de pessoas infectadas, hospitais mais cheios, como andam as autoridades aí no Rio de Janeiro tomando providências já? Em alerta, né, Adriana? Atentas para esse movimento que não se sabe precisamente se é a continuidade da primeira onda ou se é uma segunda onda que vai se formando aqui no Rio de Janeiro e também em todo o Brasil da Covid-19 e do coronavírus. O estado do Rio de Janeiro anunciou que está abrindo mais 83 leitos de UTI para pacientes com Covid em 5 hospitais e tem na retaguarda outros 100 para serem montados e viabilizados prontamente. E, se necessário for, mais 300 leitos modulares, né, em hospitais modulares, unidades modulares, para atender esse aumento na procura, na demanda de pacientes com sintomas alusivos à Covid-19. Lembrando que a última média móvel por aqui deu uma disparada, foi a 104 óbitos, aumento de 88% em relação aos 14 dias anteriores, e o Rio de Janeiro aos poucos vai se aproximando dos 22 mil óbitos por Covid-19 e de 335 mil casos confirmados. O governo do estado anunciou essas medidas. A Prefeitura do Rio de Janeiro continua negando preocupação, mas internamente boletins emitidos por especialistas para os hospitais mandam sinais de alerta bem preocupantes, viu, Adriana? A situação é de alerta mesmo. E, Viga, já se passou quanto tempo do incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso? Agora foi registrada mais uma vítima em decorrência do acontecimento, Exatamente. Estamos às vésperas aí de fazer quase um mês daquele incêndio de grandes proporções no Hospital Federal de Bom Sucesso, que era, inclusive, utilizado como uma referência do governo federal, da rede federal, para pacientes com Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Nas últimas horas, mais uma pessoa morreu, infelizmente, uma mulher, de 48 anos de idade, Rosângela Alves, já tinha sido transferida em estado grave após o incêndio para uma unidade municipal e acabou não resistindo nas últimas horas, elevando para 17 o total de mortos após aquela tragédia. 3 pacientes morreram ainda dentro do complexo do Hospital Federal de Bom Sucesso, que dizem não foi a melhor escolha para ser referência para a Covid-19, e outras 14 pessoas depois de serem realocadas e distribuídas em hospitais. E ainda há pelo menos 7 pessoas internadas, transferidas do Hospital Federal de Bom Sucesso depois daquele incêndio. Adriano. Que pena. E o Viga, que sabe tudo o que se passa pelo Rio de Janeiro, teve acidente no Cais do Porto, o que houve exatamente? Você sabe que está chovendo muito, não sei como é que está em São Paulo, mas não deve estar muito diferente. Começou a chover forte desde ontem aqui no Rio de Janeiro. Agora, felizmente, para a nossa entrada aqui no Jornal da Manhã, a chuva deu uma trégua, mas vai ser assim durante todo o feriado prolongado, tempo fechado, máximas de 25, 26 graus. E uma empresa de transporte, uma empresa que presta serviço ali no Cais do Porto do Rio de Janeiro, estava no momento da troca de turno no Porto do Rio de Janeiro, e o motorista do veículo, onde estavam 5 ocupantes, perdeu o controle e caiu no mar, caiu na Baía de Guanabara. Apenas um passageiro que estava no banco de trás conseguiu se salvar, conseguiu se safar. Os outros morreram afogados dentro do carro que caiu na Baía de Guanabara. Não se sabe as causas do acidente, mas como era de noite, viu, Adriana, e chovia torrencialmente, isso tudo pode ter contribuído para esse acidente no Cais do Porto, que inclusive é investigado pela Marinha do Brasil. Olha, acidente gravíssimo, hein? E, Viga, por que uma cidade que não tem nenhum assassinato acorda com mega operação da polícia? Conta melhor essa história pra gente. É curioso, porque a cidade de Duas Barras, no interior do Rio de Janeiro, sabe quantos mil habitantes ela tem, Adriana? Quantos? 10 mil e pouco, quase 11 mil habitantes. Muito pouco, né? E nesse ano de 2020 não tinha registrado um assassinato sequer. De repente, a cidade interiorana, quem nasce lá é bibarrense, acorda com sirenes e movimentações de viaturas da polícia. Para quê? Para combater a principal facção criminosa aqui do Rio de Janeiro, que estava montando bases e fazendo contatos dentro dessa cidade de Duas Barras, no interior do Rio de Janeiro. Pelo menos 10 pessoas já foram presas, um total de
11 mandados de prisão e mais de 20 de busca e apreensão. Essa principal facção criminosa do Rio de Janeiro escolheu a pequena e pacata cidade de Duas Barras, no interior do Rio de Janeiro, para criar uma espécie de hub, uma base para o tráfico de drogas nessa região do estado do Rio de Janeiro. É curioso, né, Adriano? Porque é uma cidade com 11 mil habitantes, não tinha um assassinato no ano, de repente prendem 10 e cumprem mais de 20 mandados de busca e apreensão. É a violência se espalhando pelo estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, a polícia tem trabalho realmente por todo o estado aí do Rio.